Liturgia da Palavra. Segundo domingo da Páscoa, Festa da Divina Misericórdia. Primeira leitura. Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 117, 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos
e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, palavra de esperança e vida. Comentários sobre a liturgia deste segundo domingo da Páscoa com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Conheça o canal do Padre Luiz Fernando aqui no YouTube com a liturgia diária. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Meu irmão, minha irmã, caríssimo Leandro, estamos aí com esse nosso momento de oração, né? Então a gente convida aí ao Leandro e a todos os que acompanham, né, o YouTube do Leandro e a todos os nossos amigos, né, que nos acompanham. Estamos aí nesse segundo domingo do tempo da Páscoa, hoje também conhecido como Domingo da Misericórdia, né? Profissão de fé de Tomé. Vamos então iniciar esse nosso momento convidando ao Divino Espírito Santo para que ele nos ilumine, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, eu quero me consagrar ao Senhor. Divino Espírito Santo, eu quero me colocar inteiramente à disposição de ouvir o que o Senhor tem a me dizer, o que o Senhor tem a me informar, o que o Senhor tem a me ajudar para que eu possa caminhar cada vez mais nessa estrada que leva para a vida, que leva para a graça, que leva para a bênção, né? Vivemos esse mundo tão difícil, né? Tanta violência, tanto ódio, um querendo mandar mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, é típico do ser humano, né? Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo agir em nós, para que tenhamos menos atitude do ser humano e mais atitude divina, do Divino Espírito Santo. Jesus então nos pede: amai-vos uns aos outros, né? Estamos aí nessa semana de Páscoa, né? E em quantos lugares se vive o odiai-vos uns aos outros? É o espírito do homem, né? Como nós somos frágeis, como nós somos pecadores, né? Ninguém de nós é perfeito, então a gente acaba dando espaço para esse espírito humano, né? Divino Espírito Santo, eu me consagro, eu me coloco inteiramente à vossa disposição. Ajudai-me. E que nesse domingo da misericórdia, né? Segundo domingo do tempo pascal, que a gente possa viver essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, essa ternura de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nessa caminhada nossa de Páscoa, né, nós estamos aí vivendo toda essa beleza da palavra de Deus, né? Então nós ouvimos a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Um trecho pequeno, né? Não sei se você já reparou, mas durante o tempo da Páscoa nós não temos nenhuma leitura do Antigo Testamento. Gênesis, Provérbios, Deuteronômio, Isaías, não. Agora, no tempo da Páscoa, a primeira leitura é sempre um trecho tirado do livro dos Atos dos Apóstolos. E no Evangelho, nós vamos fazer a sequência do Evangelho de João. Então, na primeira leitura, uma sequência do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, hoje nós ouvimos o capítulo 4, que a gente chama de o retrato da comunidade dos primeiros cristãos. Olha que coisa linda!
A comunidade, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. E depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Claro que não, né? Hoje o mundo é o mundo da ambição, da vaidade. É o espírito humano, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está fora. Nós estamos eliminando o Espírito de Deus. Então, quando a gente vê esse retrato dos primeiros cristãos, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Será que nós estamos dividindo? Claro que não. Hoje em dia é uma ganância, né? Um dia desse eu recebi um vídeo, né, interessante, de uma senhora que tinha 3 filhos. E ela convidou os filhos para um encontro. Aí a primeira filha que veio, estressada, nervosa, não, mãe, o que você fica aqui chamando a gente? Aí a mãe falou, eu quero bater um papo com vocês. Ela foi embora, emburrada. Não, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho que ficar aqui proseando com a senhora, não, mãe. Aí veio a segunda filha, a mesma coisa. Mãe, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, não posso ficar aqui batendo potoca com a senhora, não, mãe. Eu tenho que ir embora. Espera o seu irmão chegar. Aí chega o irmão, também todo estressado. O que foi, mãe? Senta aqui na poltrona. Não, eu vou pegar a cadeira ali. Foi lá pegar uma cadeira. E a mãe falou assim, e eles estão reclamando, resmungando. Mãe, fala logo o que a senhora quer. A senhora está achando que nós estamos à toa? Fala logo. Calma, eu quero conversar com vocês. Não, então vamos embora. Não, então antes de vocês irem embora, deixa eu falar para vocês. Depois de todo aquele estresse, né? Aí a mãe falou, olha, eu recebi uma herança de tanto, né? E eu queria dividir com vocês. Mas como vocês não têm tempo, então eu vou curtir essa herança sozinho. Aí cada um dos filhos, não, mãe, só pode ir lá para casa. Não, mãe. Olha o interesse. Enquanto a mãe queria bater um papo, queria um tempo para eles ouvirem a ela, né? Eles não tinham tempo. Quando ela falou da herança, todos queriam carregar a mãe no coração. Sai daqui! Agora eu percebo que vocês não querem a mim, vocês querem a herança. Então, sumam. Eu vou até fechar a porta, vocês vão embora, eu vou fechar a porta, não quero mais que vocês voltem aqui. Vocês estão interessados na herança. Interessante, né? A primeira leitura, tão interessante, os primeiros cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. E hoje a gente não vê isso, né? Nós temos aí padres, pastores que só falam em dinheiro. Meu Deus, parece que o Deus deles é o dinheiro. Agora vai ver se eles estão com tempo para atender as pessoas. É uma coisa interessante, a gente usa o nome de Deus, mas eu penso em mim. Na minha vida, no meu bolso, né? Meu Deus, que tristeza! Como que nós estamos afastando Deus do nosso meio? Então, eu acho linda essa primeira leitura, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repassem, né? se renascem em cada um de nós. Estou aqui morando numa casa emprestada, que é uma senhora da Igreja Batista que passou a chave para mim para eu morar aqui o tempo que eu quiser. Interessante. Então, quando a gente vê essas atitudes tão bonitas, né? É lindo. Fantástico, né? No Evangelho, nós estamos aí acompanhando essa beleza do Evangelho de João, que nós ouvimos todos os domingos, todos os anos, no segundo domingo desse tempo pascal. Conta lá que os apóstolos estavam reunidos, né? Era o primeiro dia da semana, estavam ali reunidos. Primeiro dia da semana, então, é o dia da ressurreição. Estavam reunidos. Detalhe,
portas fechadas, com medo, mataram Jesus, o que eles vão fazer com nós, né? Ai, 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 ai. E aí, para Jesus ressuscitado, não precisa de porta nem janela. Então Jesus se coloca no meio deles, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí com eles, né? E a primeira coisa que Jesus diz é Shalom, a paz esteja com vocês, né? É um peso essa palavra aqui na língua de Jesus, né? Shalom significa saúde, paz, alegria, né? Sou eu. E aí Tomé não estava. Depois que terminou o dia, Tomé apareceu, aí eles falaram com Tomé, Tomé, você perdeu, o Senhor ressuscitado apareceu para nós. Não acredito, só acredito se eu ver. Tá vendo a atitude do homem, como é que é? O ser humano, né? O ser humano não acredita nas coisas de Deus, eu tenho que ver para crer. 8 dias depois, né? Primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição, né? Estavam os apóstolos ali, novamente, com portas fechadas, com medo, e aí Jesus se coloca novamente. Shalom, a paz esteja convosco. Dessa vez Tomé estava com eles. E aí Jesus diz, Tomé, estenda a sua mão e veja, sou eu. Engraçado, né? Eu acho interessante essa palavrinha de Jesus. Estenda a sua mão e veja. Eu vejo com a mão ou com os olhos? Nós vemos é com a mão, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer compra, principalmente de algum legume, tomate, quiabo, melancia, né? De alguma fruta, laranja, maçã, banana, a gente pega, né? Olha. Então a gente vê com a mão e não com os olhos, né? Aí Jesus diz, Tomé, estenda a sua mão aqui e veja, sou eu. Aí Tomé então responde, meu Senhor e meu Deus. Tem aí uma expressão que a gente tem que fazer o teste São Tomé, ver para crer. Isso aí é atitude humana. A atitude do Divino Espírito Santo é outra, né? O Espírito Santo ele age lá dentro. Lá dentro do coração, lá dentro da alma, lá dentro do nosso pensamento, não precisa de ver para crer. E aí vem a bonita profissão de fé de Tomé. Tomé é o primeiro a chamar Jesus de meu Senhor. Reconhece Jesus como ressuscitado. E depois vai chamar Jesus não de Filho de Deus, mas de Deus. Então é a maior profissão de fé que nós temos na Sagrada Escritura. Aí Jesus então vai falar para Tomé e vai elogiar nós, né? Tomé, você é feliz porque você viu e creu. Bem-aventurados aqueles que vão viver no ano 2024, não viram e creram. Então Jesus está elogiando a nós que vivemos hoje. Interessante essa passagem do Evangelho. Meu Deus do céu, que coisa linda, 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 né? Então, celebramos aí esse domingo da misericórdia, né? É o domingo cheio da graça, cheio da ternura de Deus, né? Então, nesse domingo se tinha lá a entrega de alguns sinais para aqueles que eram batizados, né? E nós, então, vivemos aí toda essa alegria do ressuscitado, né? A alegria da graça de Deus em cada um de nós, né? Então, nós somos convidados a viver nessa misericórdia, né? Domingo da misericórdia. Portas fechadas e o coração aberto. Então nós devemos não ter o coração fechado, as portas fechadas, mas ter as portas abertas, o coração aberto, né? Para que o ressuscitado possa trazer graça, né? E que a gente deixe o medo de lado, né? Deixe o medo de lado para a gente poder ser um missionário, né? Um discípulo, né? Então é fantástico, né? Por sua morte, a morte viu o fim. Do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, o caminho da vida, da ressurreição, da vida eterna. E nesse homem, Jesus, nós, seres humanos, renascemos, ressurgimos. Olha que misericórdia de Deus para com cada um de nós. Olha que ternura de Deus para com cada um de nós.
Então, ao invés de termos as portas do coração fechadas, para a gente ficar com medo, vamos abrir as portas do nosso coração e vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, para que nós possamos, então, viver essa alegria da Páscoa, a alegria da vida nova, a alegria da ressurreição. Essa semana nós devolvemos para Deus uma tia, né, que era irmã da minha mãe, irmã caçula da minha mãe, né? E essa semana também, aqui em Bela Vista, nós tivemos uma criança, né, gêmea, irmãozinho morreu ainda no parto, né, e o outro veio a falecer essa semana, né? A família fica triste, né? Mas ao mesmo tempo fica triste, nós ficamos nessa alegria da ressurreição. A nossa vida é para ir para junto de Deus, né? Então vamos abrir a porta do nosso coração e não tenhamos medo, né? Para vivermos aí a graça da misericórdia de Deus, a graça da ternura de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos aí uma boa semana para você que está ouvindo o programa no sábado e para você que está ouvindo o programa no domingo, né? Uma boa semana e permaneçamos nessa graça e nessa paz de Deus. Abramos o nosso coração, né? E não vamos ficar com o coração fechado. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.